E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bruno Garrido Letras e Livros. E hoje eu quero trazer para vocês mais um livro da minha coleção, do meu acervo pessoal. Um dicionário relativamente conhecido, mas diferente pela sua própria essência, pelo seu próprio objetivo, mas que vale muito a pena, que esse dicionário aqui, o Longman Language Activator. Você quer saber mais sobre ele? Então fique comigo e vamos nessa! Cá estamos nós aqui com o Language Activator, um dicionário da Longman. Eu comprei já faz alguns anos, mas achei interessante trazer aqui para vocês, até considerando todos os vídeos que a gente tem feito sobre manuais de inglês, livros mais com fim mais didático, dicionários, e isso não podia ser diferente. Ele é um dicionário feito com base em Corpus, Longman Corpus Networks. A gente falou rapidamente sobre isso em outros vídeos, que são bancos de textos de várias origens, de vários tipos, que são de vários gêneros, que são organizados, classificados por computador e usados em pesquisas e também para elaborar materiais pedagógicos de pesquisa, como esses dicionários aqui e outros que a gente viu, materiais para o ensino de línguas, dando destaque aqui para o ensino de língua inglesa. Esse dicionário aqui, se eu não me engano, ele é do final dos anos 90, depois a gente pode ver a data certinha, e ele se considera o primeiro dicionário de produtivo do mundo. O que isso quer dizer? Ao longo do nosso vídeo a gente vai explicar por quê, em razão do próprio princípio em que esse dicionário foi concebido. Ele não é um dicionário convencional. Aqui está assim, essa edição ele foi publicado em 93 e a edição que eu tenho é de 96, então já tem quase 30 anos. Vou ver se eu consigo buscar uma edição mais recente, mas entendo que o que a gente tem aqui é perfeitamente utilizável. É um dicionário que pode ser usado tranquilamente pela sua própria essência. Aqui você vê o índice, você vê vários artigos de professores e pesquisadores falando um pouco sobre a essência do dicionário, mas eu quero mostrar para vocês como é que ele funciona. Tem uma opção aqui onde ele explica como é que funciona um verbete. Por exemplo, aqui está a página de explicação, então ele descreve. É um dicionário organizado com base em uma palavra-chave. E a partir dessa palavra-chave você pode definir alguns significados. Esses significados depois são detalhados. E a partir desses significados mais detalhados você tem mais uma série de palavras a eles associadas e também expressões que podem ser utilizadas que têm a ver com esse significado. O exemplo que foi dado aqui tem a ver com a palavra difficult. E qual é o significado dessa palavra de difficult? Existem 3 linhas que foram colocadas. Not easy to do, understand, difficult. Não é nada que não é fácil de entender. A problem or difficult é problem, assim, é um problema, uma dificuldade. Complicated, complicação, complicado. Então, os significados básicos da palavra difficult ou difícil, como a gente pode traduzir, seria difícil no sentido de difícil de compreender, difícil de entender, ou nesse caso um adjetivo. Difficult relacionado a dificuldade, a problema, ou complicação, algo também com complexidade. Então são os significados básicos que foram definidos e depois esses 3 significados básicos são convertidos em significados mais específicos. Uma lista de 11 tipos. Difficult to understand, ou difícil de fazer ou de compreender. Esse é o número 1. Vamos fazer o número 5. Words for describing a situation or subject that's difficult to deal with. Então são palavras para descrever uma situação, um assunto que é difícil de lidar, ou difícil de falar a respeito. Ou, por exemplo, o número 10, to have a lot of difficulty when you are trying to do something. Assim, tem muita dificuldade quando você está tentando fazer alguma coisa, enfim. E a partir desse significado já mais específico, você tem algumas outras palavras que querem dizer que estão relacionadas a esse sentido que foi dado. Como, por exemplo, eu estou aqui no número 2, que é words for describing something that you need or your skill, knowledge, etc. to do. Então, palavras para descrever algo que você precisa, assim, que necessita da sua habilidade, que demanda a sua habilidade, o seu conhecimento, assim, algo que exige muito de você, ou de um talento, de
uma capacidade que você tem. E com relação a esse sentido, você tem algumas palavras sinônimas que foram colocadas, como challenging, demanding, be a challenge, testing, taxing, exacting, stretch. E essas palavras são descritas, então descrito o que é challenge, o que é demanding, todos relacionados a esses sentido número 2, words for describing something, que está relacionado a difficult. Então, o que eu entendi, o que dá para entender? Você, a partir de uma palavra-chave, você vai identificando vários sentidos que podem ser atribuídos a essa palavra, e a partir desses sentidos você vai organizando outras palavras, compartilham desse mesmo sentido, e com isso o seu vocabulário vai se expandir muito. Então você que precisa melhorar o seu vocabulário vai ter em mãos um material excelente. Pegando o exemplo aqui que foi dado do difficult, se você não sabe outras palavras que podem ser utilizadas nesse sentido, para que quer dizer difícil, mas assim, considerando que difícil pode ser usado para várias situações, e a gente está vendo aqui, tanto para uma coisa difícil de entender, mas uma coisa difícil de fazer, por exemplo, você vai ter opções de palavras que você pode utilizar para significar esse mesmo sentido. Vamos pegar aqui mais um exemplo, por exemplo, difficult to do or understand. Então, para você dizer algo que é difícil de fazer ou de entender, você pode usar tanto a palavra difficult, mas você pode também usar a palavra hard, ou a palavra tough, ou a palavra be a tall order, or it's either said, ou then done, not easiest. Então, são também palavras e expressões que podem preencher essa necessidade de sentido e faz com que você não fique restrito a uma palavra só, mas consiga variar o seu vocabulário e compreender os usos que estão sendo utilizados. E esse também é um grande achado desse dicionário por causa dos exemplos que ele traz. Vamos pegar um exemplo aqui do Be No Easy Task. Então, que é uma coisa assim, quando eu quero dizer que alguma coisa it's no easy task, ou seja, não é tão fácil assim, não é uma tarefa fácil, ou é algo muito difícil e que vai levar muito tempo e esforço. É uma tarefa nada fácil essa de poder traduzir. Uma tradução que eu estou fazendo agora de relance, mas olha só como você amplia os seus significados e você tem exemplos que ajudam a compreender como usar esses significados em situações bem variadas. E você não fica somente restrito a uma ou duas palavras que você aprendeu no seu curso de inglês, mas você consegue enxergar novas possibilidades e exemplos de aplicação que vão solidificar esse conteúdo. Vamos pegar aqui o outro exemplo. Words for describing something that you need or your skills, que é assim, coisas que exigem da sua habilidade. Challenge, demand, be a challenge, testing, taxing. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, nesse caso aqui, be a challenge. Se alguma coisa que você está planejando para fazer é um desafio, parece excitante, parece envolvente, porque é difícil e você vai precisar usar toda a sua habilidade, conhecimento e determinação para fazer isso. E que tem um exemplo de aplicação, por exemplo. Então, ser um desafio. Então, é algo difícil porque ele vai exigir de você, ele vai exigir uma capacidade extra de você, todo o seu conhecimento, toda a sua força, toda a sua resistência física. Aí os contextos podem variar bastante. Então é um dicionário muito legal, eu gostei muito dessa proposta. E para você que é aprendiz de inglês, mas também você que está no intermediário ou mesmo no avançado e quer expandir os seus conhecimentos, acho que você vai ter uma ferramenta muito poderosa para expansão de vocabulário. É um dicionário relativamente grande, tem 1.200, 1.500 páginas, e com vários exemplos, se eu não me engano, são mais de 1.000 exemplos, e todos nessa proposta. Algumas palavras estão mais associadas a mais significados, outras são mais restritas, como por exemplo until, que tem são possibilidades de uso mais limitadas. São dois vocabulários, dois sentidos associados: until a particular time, date, quer dizer, até um tempo específico, ou até alguma coisa acontecer. E você só tem alguns exemplos que estão associados a esse sentido que foi dado: until, till,
up until, up to, through, e outras que estão vinculadas a esse sentido. Acho que deu para a gente poder fazer uma breve passada nesse dicionário. Ele é bem grande, então tá um pouco pesado da gente poder ficar segurando aqui com a câmera. Mas o que eu posso dizer de forma final? É um dicionário excelente, com uma proposta diferente. Então ele não é um dicionário convencional que você pega para você pegar um significado específico, mas ele é um dicionário que vai fazer você expandir o seu vocabulário, vai ajudar você a ir além daquelas palavras que você já conhece e explorar mais como expressar o mesmo sentido de várias formas diferentes, tanto com palavras novas e mesmo expressões novas. E como isso vai ajudar a expandir seu vocabulário, a melhorar sua leitura e, claro, melhorar sua compreensão de forma geral, seja ela escrita, seja ela oral. Então, o Longman Language Activator, esse dicionário fantástico, é a minha recomendação de hoje para vocês. Espero que você tenha gostado de mais uma dica de leitura, de estudo aqui que a gente tem mostrado. Eu particularmente acho esse dicionário muito legal. Vou ver se eu consigo uma versão mais nova, apesar os livros importados estarem caros, mas assim, essas versões assim, dos anos 90, anos 2000, eu creio que vocês não vão ter tanta dificuldade de conseguir por preços interessantes. E espero que você tenha gostado demais dessa dica aqui que eu trago para você. E se você tem gostado dos nossos vídeos, então eu peço que você deixe a sua curtida para ajudar o engajamento, para impulsionar esse nosso trabalho. Você deixe seus comentários se vocês têm críticas, vocês têm sugestões ou mesmo elogios. Não importa, também deixem a sua manifestação aqui pra gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares, enfim, com quem você quer compartilhar esse conteúdo, dividir esse saber com outras pessoas e, claro, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para saber das novidades. E espero ver você de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.